Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Senhoras e senhores, bom dia. Novamente, nos seus lares, em suas companhias, Comunicando Espiritualidade. Um programa da Confraria da Comunicação, todos os domingos, 10 horas e 30 minutos. Como nós dizemos sempre, nós estamos reunidos com os senhores e as senhoras, nossos irmãos, para discutir, não para ensinar. Nós estamos procurando levantar temas que auxiliem os irmãos e as irmãs a raciocinarem, a pensarem, afinal, o que estamos fazendo aqui na Terra? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos abordar o autoconhecimento. Para isso, como sempre, as presenças significativas do professor João Olimar, para o seu bom dia. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade de nos permitirem estarmos em seus lares. E o doutor Marcos, que também complementa esse trabalho de forma importante. Bom dia, meus amigos telespectadores, bom dia, professores Olimar e Azambuja. Estamos aqui novamente para estudarmos, adentrarmos do conhecimento e trazer um pouco de luz para o início do domingo de todos nós. Professor Olimar, hoje nós vamos falar sobre esse assunto extremamente importante, que resolve questões fundamentais. Eu antes quero lembrar que Jesus nos disse um dia: o reino de Deus está dentro de vós. Quando eu me conheço realmente, será que eu não estou tocando bem de pertinho o reino de Deus? Sua palavra. Com certeza a criação de Deus está, com certeza. Bem, nós estamos diante de uma questão das mais graves, das mais importantes, porque o que nós estamos propondo é progresso. Isso é a lei do progresso. E esse autoconhecimento é a chave do progresso individual. Quando o indivíduo se conhece, ele consegue corrigir o que precisa ser corrigido e ele consegue reforçar o que precisa ser reforçado. E assim ele se melhora. E, se melhorando, melhora também ou contribui para a melhoria da humanidade. Melhorando a humanidade que está em nosso planeta, naturalmente melhora as condições de vida nesse planeta. Porque nós já não precisamos ter medo da convivência, ter receio da agressão, da violência, do roubo, enfim, de todas essas mazelas que nós encontramos. Então, a chave do progresso individual está nessa sentença: conhece-te a ti mesmo. Onde estava? No templo de Apolo, em Delfos. Esse templo tinha no frontispício, estava lá escrito: conhece-te a ti mesmo. Né? Essa chave do autoconhecimento, ela nos auxilia ao progresso moral e o progresso intelectual. A questão é, todo mundo sabe da importância dessa máxima, né? Sabemos. Muito bem. Mas qual é o meio mais prático da gente fazer isso? Essa é a questão. E aí eu acho que o professor Marcos deve, por aí, começar a refletir, né? Porque uma coisa é a teoria. E na teoria a gente está vendo o seguinte: olha, é melhorar na vida e resistir à atração do mal. É isso que nós temos em mente, né? Esse autoconhecimento. Preciso melhorar, preciso resistir à atração do mal. Agora, como é que eu vou realizar isso? Doutor Marcos, a sua tarefa.
Umas pequenas observações a respeito do templo em Delfos, que Sócrates costumava, e muitos filósofos costumavam se remeter a essa frase, né? Essa sentença, conhece-te a ti mesmo, que não tem uma autoria certa na história. Alguns atribuem que teria a Tales de Mileto, mas não existe nada certo. Neste templo em Delfos, Sócrates teria visitado e o oráculo teria dito que ele era um dos homens mais sábios, ou o homem mais sábio do mundo. E foi lá que ele então teria respondido: só sei que nada sei. Eu puxo uma frase de Sócrates que dizia que ninguém é capaz de praticar o mal. O mal é resultado da ignorância e da falta de autoconhecimento. O conhece-te a ti mesmo é uma chave para a qual nós ascenderíamos aos planos espirituais superiores, a partir do momento do qual nós nos conhecêssemos profundamente, nós soubéssemos das nossas limitações, nós aprendêssemos e assimilássemos com os nossos erros e fôssemos sabedores de que pelo aquele caminho nós não deveremos seguir mais, porque nós sabemos quais são as consequências. E o conhece-te a ti mesmo estaria ligado também, e isso uma visão muito particular minha, professor Olimar, a lei de causa e efeito. Eis que a lei de causa e efeito, que nos traz a mensagem de que, sendo bastante didático, se nós sofremos com uma doença do estômago nessa existência, é porque na existência anterior nós abusamos dos alimentos. Se nós hoje sofremos com a autoridade de nossos chefes, sofremos abusos do nosso trabalho, é porque na existência anterior nós fomos autoritários, e aí por aí vai. A lei de causa e efeito é um limitador de liberdade. E nós, tendo a consciência, e aí vem o conhece-te a ti mesmo, de que nós estamos passando por alguma dificuldade nessa existência porque estaria ligado a uma existência anterior, isso nos traz uma compreensão. Então, na maioria das pessoas isso gera inconformismo, porque as pessoas, elas não sabem o porquê estão passando uma dificuldade nesse momento de agora, e aí gera falta de fé, e aí essa busca do conhece-te a ti mesmo já nem se inicia. É esse o gancho que, no meu entendimento, eu gostaria de fazer com a nossa doutrina, professor Limar. Eu só faço uma observação que eu acho que é importante, muito embora não seja uma discussão para esse momento, não é? Mas quando a gente fala em causa e efeito, existe aí toda uma ideia do mecanicismo, não é? De Newton, e a gente sabe que o amor cobre a multidão dos pecados, não é? Então essa fixidez, digamos assim, não é? Eu não sei se o vocábulo se enquadra perfeitamente, mas essa relação assim rígida da causa produzindo um efeito, no que diz respeito à doutrina dos espíritos, ela não é tratada assim, é causa e consequências. Por quê? Porque existem ações que vão gerar consequências em nossas vidas, reações. Então, quando a gente coloca causa e efeito, coloca muitas vezes as coisas de uma forma que talvez alguém que não esteja muito bem preparado para isso interprete de uma forma mais voltada, digamos, à terceira lei da mecânica, não é? A lei de Newton. Toda ação corresponde a uma reação, mesma intensidade e sentido contrário, quando na realidade
É causa e consequência o que nós estamos tratando. Mas o Dr. Marcos está correto quando ele diz que, a bem da verdade, nós estamos diante de um aspecto importante da doutrina, porque além desta lei, nós colocaríamos, e tal, quem sabe, a questão da reencarnação. O princípio da reencarnação também está inserido e enquadrado aqui dentro. Por quê? Porque nós reencarnamos para o nosso progresso individual. E esse progresso, ele precisa ser feito em função do que ele fala da liberdade. Tá? Esta lei de causa e efeito, ela pressupõe liberdade. Tá? Esse é o mecanismo que diz assim, olha, determinismo e livre-arbítrio coexistem dentro da lei de causa e efeito. Tá? Então, o determinismo é aquilo que está determinado para nós. Perfeito? O livre-arbítrio é aquele espaço que eu tenho ali dentro do que está determinado para fazer o que eu quiser. Então, essas duas dimensões estão presentes nessa colocação que o Dr. Marcos muito bem está trazendo para nós. Nós estamos já no final do nosso primeiro bloco e voltaremos em seguida para continuar conversando sobre o autoconhecimento. Até já. Comunicando espiritualidade.
Comunicando Espiritualidade. Estamos retornando com hoje o programa sobre autoconhecimento. Importantíssimo para todos nós, independente de religião, de crença, de filosofia. Autoconhecimento, não é, doutor Marcos? Por favor. Isso mesmo, professor. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que está correta a observação do professor Olimar com relação ao efeito e a consequência, né? É para que não haja causa e consequência em vez de causa e efeito, para que não haja nenhuma confusão com a lei da mecânica. Bom, mas voltando então ao nosso tema do Conhece-te a ti mesmo, nós temos uma crença comum, quase que uma ditadura espiritual, de que com a morte tudo se acaba. Então, já que com a morte tudo se acaba, teríamos que aproveitar ao máximo tudo que nos aparece durante essa existência terrena, já que não haverá outra, né? Esse é o entendimento. Isso faz com que os relacionamentos, tudo aquilo que se agregaria um valor maior de amor e espiritualidade se perca, se torne pueril. E como tudo é energia, esse pensamento vai se magnetizando na sociedade. A partir do momento em que você entra em contato com Deus, que você faz com que germine dentro de você mesmo a confiança em Jesus, e então saiba das suas limitações, saiba do motivo da sua real existência, o seu comportamento começa a mudar. Você se torna outra pessoa. Algumas coisas para as quais se dava valor antes, hoje já não tem mais o mesmo sentido, o mesmo significado. A pessoa começa a dar uma maior importância ao afeto, à ligação com a família, ao carinho, né, à ligação com os parentes, a ter o cuidado e a carregar consigo aquela máxima de Emmanuel, que disse certa vez que o Cristo está ao pé de cada coração carente. O Cristo está ao pé de cada coração desguarnecido. Então, a partir do momento em que tudo é energia, você se autoconhecendo se transforma, e essa sua transformação acaba por transformar os outros. A partir do seu lar, depois a partir do seu trabalho, e depois a partir de todas as relações com as quais você possa ter em diferentes nichos. Tudo se magnetiza. E o seu comportamento é o que vai mudar o comportamento do outro, para que a sociedade se torne um lugar feliz. Professor Olimar. A gente entende a necessidade dessa máxima, né? Conhece-te a ti mesmo. Ótimo. A questão é, como é que eu vou fazer isso? Prático. Como é que eu vou fazer isso? Santo Agostinho nos dá uma receita muito interessante e importante que a gente faça. Interroga a tua consciência. Ao final do dia, antes de dormir, eu passava em revista tudo que eu tinha feito. Passava em revista todas as minhas ações, e aí eu perguntava a mim mesmo se não faltara com algum dever e se ninguém tinha motivo para se queixar de mim. Então, o Santo Agostinho fazia isso, e é isso que nós podemos fazer. Autoconhecimento é importante, conhece-te a ti mesmo. Então, antes de deitar, vamos passar em revista, e aí vejamos algumas perguntas. Tipo assim, o que eu tenho feito? Tá aí a pergunta. Estou interrogando a minha consciência. É eu comigo mesmo, né? É um processo de reflexão, voltado para dentro de mim mesmo. O que eu tenho feito? Com que objetivo eu procedi
naquele momento ou naquela ocasião, ou naquela oportunidade? Qual era o meu real objetivo? Eu não posso mentir para mim mesmo, não devo, pelo menos, né? Outra pergunta: censuraria em outra pessoa o meu procedimento? Eu procedi dessa forma, mas se fosse lá o Antônio, por exemplo, eu censuraria esse procedimento que eu tive nele? Ou então, outra pergunta: eu fiz alguma coisa que eu não ousaria confessar? Pergunte para si mesmo. Faça, ao final do dia, esse interrogatório. Uma pergunta bem interessante: e se Deus me chamasse agora? Se Deus me chamasse agora, eu teria medo do olhar dele? Porque a gente está sempre protelando, deixando para depois. Eu tenho muita coisa para fazer, não fala nisso, isso é bobagem, não quero saber desse assunto de morte. Mas o fato é que as pessoas morrem. Não? Estamos preparados? E se eu morresse agora? Teria medo do olhar de Deus? Puxa, se eu tenho medo, tá aí. Eu preciso corrigir o meu comportamento para não ter medo. Então eu vou lá e corrijo o que eu errei. O que eu obrei contra Deus? O que eu obrei contra o meu próximo? O que eu obrei, o que eu fiz contra mim mesmo? Esse é o meio prático para nós nos conhecermos. Por quê? As respostas nos darão ou o descanso ao final daquele dia, o descanso para a nossa consciência, ou então elas vão nos dar a indicação daquilo que eu preciso corrigir, que eu preciso mudar. Então Santo Agostinho, ele nos dá esta receita. Isso está na questão 919 do Livro dos Espíritos, que é o fim da terceira parte, de onde sai, dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, sai o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele nos dá essa receita, e é importante que a gente pense em aplicar. Doutor Marcos. Bom, eu gostaria de deixar uma frase de Benjamin Franklin, que escreveu um livro em 1750 chamado Almanaque do Pobre Richard. E nesse livro ele diz: existem 3 coisas extremamente duras: o aço, o diamante e o conhecer a si mesmo. Porque não é nada fácil nós desbastarmos a nossa pedra bruta, não é nada fácil nós reconhecermos as nossas limitações e os nossos erros. Mas é uma dos nossos desafios para o qual fomos lançados, com todo o amparo, todo o carinho, todo o amor que Deus nos oferta. Doutor, para as suas despedidas, porque já estamos no final do nosso programa. Os agradecimentos aos professores pela oportunidade desse trabalho magnífico. E a prece, ela tem a capacidade, quando feita com fervor, com amor, com fé, com a confiança, ela tem a capacidade de romper esse bloqueio magnético que envolve a Terra de formas, pensamento, que é um tema para ser estudado ainda numa próxima oportunidade, e dessa magnetismo negativo que envolve a Terra, por ser um plano de provas e expiações. Isso é muito natural. A prece, ela rompe com esse bloqueio, faz com que nós nos encontramos com Deus, faz com que nós entremos em sintonia com os nossos amigos
espirituais do alto e faz com que nós nos harmonizemos e nos encontremos. Um bom domingo a todos. Passo as despedidas, professor. Um pensamentozinho. A roupa da alma não tem bolso. Bom dia. Temos, senhoras e senhores, um excelente fim de semana e uma ótima semana de trabalho. Próximo domingo, novamente, para o nosso prazer, nossa alegria, nossa satisfação, estaremos visitando o senhor e a senhora no seu lar. Bom dia. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 200. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre.